E aí, assistindo um seminário de Abraham, o convidado perguntou como fazia para limpar crenças limitantes. Ele queria limpar crenças limitantes e como Abraham indicava que ele fizesse esse processo de limpeza de crenças limitantes. E aí o que aconteceu? Abraham falou para eles que ele não precisava limpar crença limitante nenhuma. Minha cabeça naquele momento literalmente explodiu com aquela informação. O que eu estava fazendo? Eu ouvi um monte de gente falar que a gente tem que limpar essas crenças e de repente, né, uma das maiores autoridades que eu conheço no assunto lei da atração fala que não precisa limpar crenças limitantes. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa naquele momento. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Por que Abraham fala que você não precisa limpar crenças limitantes? Eu sou a Aline Cruz, seja bem-vindo a mais um vídeo e aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências, os meus estudos e tudo que existe por trás de cada técnica. Bom, é o seguinte, gente, eu acho que assim como todo mundo que começou a conhecer a lei da atração através do livro O Segredo, do filme O Segredo, desde que eu entendi que existia a lei da atração e que eu podia utilizá-la ao meu favor, eu comecei a buscar conteúdo aqui no YouTube. E uma das coisas que me surpreendeu, quando eu comecei a buscar conteúdo sobre lei da atração, para entender um pouco mais como funcionava, para conhecer técnicas, foi o seguinte: em alguns conteúdos as pessoas diziam o seguinte, elas falavam que 95% daquilo que a gente atrai inconscientemente, com base nas nossas crenças, né, que a gente tem no nosso sistema de crenças que está no nosso subconsciente, e só 5% daquilo que a gente atrai conscientemente, ou seja, todo o processo que a gente faz para pensar positivo, para atrair coisas boas, conscientemente, só é responsável por 5% daquilo que a gente atrai para a nossa vida. Todo o resto a gente não tem consciência porque está no nosso subconsciente e é atraído através das nossas crenças limitantes. E aí o que acontece? Eu ouvi isso e comecei a buscar formas de entender. Primeira coisa, de saber quais eram essas crenças, porque se elas estavam no meu subconsciente, eu não tinha como saber quem elas eram, qual cara elas tinham, o que elas estavam fazendo com a minha vida. Comecei a buscar conteúdo que me ensinasse a reconhecer essas crenças e começasse a limpar essas crenças, né? Porque a primeira coisa é como se essas crenças estivessem com a capa de invisibilidade do Harry Potter, então não tinha como ver quem elas eram primeiro, para depois começar a limpar. Isso foi um processo, eu vou te falar que eu gastei muito tempo e energia fazendo isso. E aí, o que acontece? Como vocês já sabem, quem já assistiu algum outro vídeo meu aqui, eu sempre falo do conteúdo de Abraham Hicks, que eu falo que a lei da atração começou a mudar na minha vida, da água para o vinho, depois que eu comecei a estudar os conteúdos de Abraham Hicks. E aí, assistindo um seminário de Abraham, um convidado perguntou, e aí esse convidado perguntou como fazia para limpar crenças limitantes. Ele queria limpar crenças limitantes e como Abraham indicava que ele fizesse esse processo de limpeza de crenças limitantes. E aí o que aconteceu? Abraham falou para eles que ele não precisava limpar crença limitante nenhuma. Ele não deveria gastar tempo e energia limpando crenças. A minha cabeça naquele momento literalmente explodiu com aquela informação. O que eu estava fazendo? Eu ouvi um monte de gente falar que 95% das coisas que a gente atrai com esse inconsciente, com base nas nossas crenças, e que a gente tem que limpar essas crenças. E de repente, né, uma das maiores autoridades que eu conheço no assunto lei da atração e que eu acredito que tudo que falam faz muito sentido para mim, que é Abraham, fala que não precisa limpar crenças limitantes. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa naquele momento, mas uma coisa que eu sempre acredito, e não só acredito, mas como é real, já que a lei da atração existe, é que aquele vídeo não teria chegado para mim se eu não precisasse daquela resposta. Tudo que vem pra gente vem em resposta a algo que a gente pediu. Nada na nossa vida acontece por acaso, não existe um acaso no universo que é regido pela lei da atração. Então, eu fiquei com aquela pergunta, né, na minha cabeça, peraí, mas como que não precisa limpar? Assisti o vídeo, entendi a explicação, mas eu não digeri muito bem. Depois de um tempo, eu fui começando a entender, assisti o vídeo várias vezes para começar a entender e fez sentido para mim, junto com a leitura de outros livros que eu li também sobre lei da atração. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Por que Abraham fala que você não precisa limpar crenças limitantes? Por que eles falam isso? O que está por trás disso? E por que as técnicas de
limpezas de crenças, no caso, são erradas na visão deles, né? Então eu vou te contar isso nesse vídeo hoje e também vou te explicar como é que você faz para acabar com as crenças limitantes sem ter que ficar limpando elas, né? Então esse é o assunto desse vídeo. Então, se você já gosta desse conteúdo, não esqueça de clicar em gostei. Clique em gostei para saber se esse conteúdo é relevante para você e poder trazer mais desse tipo de assunto aqui no canal. E também não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu estou sempre trazendo as novidades que eu aprendo sobre lei da atração, as coisas que existem por trás da técnica. Então, quando você se inscreve, você não tem risco de perder nenhum novo vídeo que apareça por aqui. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para que você receba as notificações, para que o YouTube te notifique quando chegar vídeo novo, beleza? Então eu vou dividir esse vídeo primeiro em duas partes. Eu vou te explicar primeiro por que Abraham fala que você não deve limpar as crenças. Vou te explicar. Para quem ainda não entende o que é uma crença limitante, eu vou explicar o que é exatamente uma crença limitante, como elas são criadas, e depois eu vou te explicar o passo a passo que você tem que fazer para acabar com as crenças limitantes sem limpar as crenças limitantes. É um pouco contraditório, eu sei, eu também fiquei muito confusa quando eu vi isso pela primeira vez, mas fez muito sentido para mim, tá bom? Então bora lá para o assunto do vídeo. Bom, para te explicar o que é uma crença limitante, como que ela é criada, eu vou usar a explicação que eu aprendi com Bob Proctor, que é uma das explicações melhores que eu entendo sobre crenças limitantes, né? Ele explica como elas são criadas e como elas regem a nossa vida. E é isso que eu vou te explicar agora. O que acontece? Desde o momento que a gente nasce até os 7 anos e tende a se prolongar até uns 11 anos da nossa vida, tudo que a gente recebe de informação, seja visual, seja auditiva, através da nossa audição, que a gente ouça de alguém, e através mesmo só de você sentir pela energia que a pessoa está emitindo, o bebezinho, ele não expressa nada, mas ele já recebe a energia, a vibração da família dele, até dentro do útero ainda, da mamãe. Então, o que acontece? A gente recebe essa energia, a gente recebe esses pensamentos, a gente ouve informações e a gente acaba criando o nosso sistema de crenças a partir disso. Eu vou explicar mais ou menos como que acontece com uma criança, por exemplo, né? O que acontece? Uma criança lá nos 7 anos, ela tá na fase da escolinha, aí ela vai lá e ela faz um desenho. Ela faz um desenho, ela mostra, vai lá para mostrar para a mãe dela, para o pai dela. E aí o que acontece? Naquele momento, o pai dela ou a mãe dela, vamos dar o exemplo da mãe, né? Normalmente a criança fica mais tempo geralmente com a mãe. E aí a mamãe dela não tá com muito tempo naquele momento. E ela faz um desenho toda empolgada, toda feliz, vai levar para a mãe e a mãe simplesmente não dá atenção para aquela criança naquele momento. A mãe dela meio que, tá bom, e aí nem olha, não fala nada e simplesmente ignora aquela criança naquele momento. O que acontece? Como aquela criança, quando ela nasce, ela é uma telinha em branco, então ela não tem nenhuma informação. Tudo que ela recebe acaba sendo a informação que vai criar o conjunto de crenças dela e assim o paradigma, a forma que ela vê o mundo, a forma que ela acredita que o mundo é, a forma que ela passa a se enxergar e a forma que ela acredita que as pessoas enxergam ela. Então isso é uma crença, né? E aí o que acontece? Voltando ao exemplo, ela foi lá, mostrou o desenho para a mãe dela não deu muita atenção, não por nenhum problema, mas porque estava ocupada, estava estressada com o dia a dia, mas aquela criança acabou absorvendo aquela informação que a mãe dela não valoriza ela, que aquele desenho não era importante, que as coisas que ela faz não são valorizadas, que ela não tem valor. Isso ela conseguiu absorver de forma inconsciente? Óbvio que não. Ela ficou chateada, chorou naquele momento, fez um trauma? Também não. As crenças, elas não acontecem assim. A gente às vezes pensa que uma crença, a gente naquele momento que a gente criou, foi muito traumático pra gente. Não, o nosso sistema inconsciente, ele faz uma leitura das informações que ele recebe da forma que ele entende, né? Vamos dizer assim. Então, naquele momento, a criança absorveu a informação que ela não tinha nenhum valor para o mundo, que ela não tinha valor para as pessoas, que as coisas que ela fazia não eram de valor, né? Então, assim, ela não percebeu isso naquele momento, simplesmente aconteceu. Mas a informação que ela recebeu, que o subconsciente dela recebeu daquela rejeição, foi essa. E aí passou um tempo, o que acontece? Aquela criança começou a acreditar que ela não tinha valor, que as coisas que ela fazia não tinham valor e que ela não tinha nenhum valor a oferecer para o mundo. E aí o que acontece? O Bob Proctor explica que é através dos nossos pensamentos, das coisas que a gente acredita, as nossas crenças, né? O nosso paradigma, que a gente cria uma vibração. Através dessa vibração, a gente gera uma ação e a partir disso a gente tem os resultados da nossa vida. Então, quem comanda
Toda essa cascata aí são as crenças. Por isso que fala que 95% daquilo que a gente está atraindo inconscientemente. Então, tudo que a gente colhe na nossa vida é resultado desse paradigma. E aí, o que acontece, né? Essa criança acredita que ela não tem valor. Então, o que vai começar a acontecer na vida dela? Isso é o paradigma, a crença que ela acredita. Então, a partir disso, ela vai gerar uma vibração, da vibração ela vai gerar uma ação e a partir da ação ela vai gerar os resultados e ela vai começar a ver na vida dela situações que reforcem essa crença de que ela realmente não tem valor. Né? Porque se ela acredita nisso, vai começar a acontecer na vida dela. Lembra que a lei da atração fala que aquilo que você pensa, está consciente de ser, vai atrair mais do mesmo para a sua vida. Você atrai mais do mesmo. Então, se você acredita que você não é uma pessoa de valor, você vai ter que atrair situações que comprovem que você não tem valor. Isso o Abraham fala o tempo todo. Não tem como você atrair nada diferente daquilo que você pensa, sente ou acredita. Porque isso desafia a lei. Tá bom? Então, o que acontece? Se aquela criança, ela cresce, ela começa a atrair situações na vida dela cotidiana, na escola, ela começa a ter notas baixas, porque ela entende que ela não tem valor, então as coisas que ela faz, ela não consegue realmente mostrar o melhor dela. Aí ela arruma um emprego e ela não recebe o suficiente quanto ela gostaria, porque aquela crença está ativa e aquela crença fala que ela não tem valor. Então, como que uma pessoa tem valor, vai receber um valor, né, de salário que seja bom, que ela se sinta merecedora de receber? Ela sente que ela merece pouco, então ela vai receber pouco. E aí nos relacionamentos dela vai acontecer a mesma coisa. O que vai acontecer? Ela vai começar a atrair relacionamentos também que as pessoas não valorizem ela. Homens que traem, ou se for um garoto, namoradas que traem ele, ou uma esposa que não valoriza o esforço que ele faz. Então a mesma coisa. Vai começar a atrair várias situações para a vida dele ou dela que reforcem aquela crença que ele tem. E aí o que acontece? Quanto mais uma situação ocorre na sua vida que reforça aquela crença, a gente vai criando um emaranhado de pensamentos ali. A crença é como se fosse uma conexão neural, vamos dizer assim. E essas conexões neurais, a partir do momento que você tem uma vivência que comprova que aquilo está correto, que aquilo realmente é certo, ele vai ficando mais grosso, como se fosse um barbante se emaranhando, né? E aí o que vai acontecer? Esse barbante vai ficando mais grosso, você vai colocando mais fio nesse barbante. E aí ele vai ficando mais grosso. Era uma linha fininha, quando a mãe dela falou que aquele desenho não falou nada, mas rejeitou aquele desenho, e aí foi ficando mais grosso quando a primeira vez que ela tirou uma nota baixa, que ela sentiu que realmente as coisas que ela fazia não eram de valor, e aí com a situação do trabalho também, com o relacionamento também. Então toda essa crença, esse pensamento continua se acumulando ali com base nas experiências. Ela vai pensando aquilo que ela acredita que é real, como ela pensa, ela vê na realidade dela, como ela vê na realidade dela, aquele pensamento vai ficando mais forte. Então Abraham explica que a crença é um pensamento que você continua pensando o tempo inteiro. Então é isso, eles explicam como você continua pensando, você vai dando mais força àquele pensamento. Então agora eu já expliquei para você o que seria uma crença e como que ela se manifesta na sua vida, né? Então agora o próximo passo é a gente entender por que Abraham fala que você não deve limpar crenças limitantes. Bom, e para poder te explicar isso de forma mais clara e que você realmente entenda, eu vou trazer um livro, como eu sempre faço aqui. Meus conhecimentos e o que eu compartilho com você é sempre baseado nos seminários que eu assisto e também nos livros que eu estudo sobre lei da atração. E hoje não vai ser diferente. Eu vou trazer um livro que explica por que eles falam que você não deve limpar crenças limitantes, tá bom? Então bora lá que eu vou pegar o livro aqui pra gente poder discutir um pouquinho disso. Eu vou ler e vou discutir com você também um pouco disso do que eu vou ler aqui pra você. Bom, o livro de hoje é Dinheiro Atrai Dinheiro. É um livro que eu adoro ler e eu sempre falo que o meu já tá bem, assim, bagunçado, porque eu estudo muito ele, eu faço muita anotação. Eu vejo algumas pessoas que estão perguntando aonde é que eu consigo esse livro, como que eu consigo esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso você não encontre o link no box da descrição, só eu deixar no comentário que eu te falo aonde que você encontra, tá bom? Então vamos lá para a leitura do livro. Eu vou ler hoje a página 62 do livro, tá bom? A página 62, que ela fala o seguinte: meus pensamentos
se concatenam com pensamentos semelhantes e mais fortes. Sempre que seus pensamentos estão focados em algo, seja uma lembrança do passado, um detalhe que você está observando no presente ou algo que está planejando para o futuro, esses pensamentos estão ativos dentro de você no exato momento em que são emitidos e estão atraindo outros pensamentos e ideias que lhes são similares. Não só os pensamentos atraem outros que lhes são de natureza familiar, como também, quanto mais você focar neles, mais fortes eles se tornarão e mais poder de atração vão acumular. Então, o que esse livro está querendo dizer? Que toda vez que você dá atenção a um pensamento semelhante vai vir para a sua realidade, porque a gente vive numa realidade que ela é totalmente orquestrada com a lei da atração e quando você dá atenção ao pensamento, pensamentos semelhantes vão vir e você vai atrair situações semelhantes também. Então, o que acontece? A lei da atração eu sempre explico aqui, mas eu não deixo de explicar, porque de repente você pode ser novo, chegou aqui agora e ainda não viu nenhuma explicação semelhante a essa nos outros vídeos. Então, só reforçando, o que acontece? A lei da atração ela é baseada em foco. Não existe não na lei da atração. Eu não quero aquele emprego ruim. Eu não quero aquela pessoa assim. Ela não entende não. Quando você foca naquela pessoa, por exemplo, eu vou falar agora aqui um exemplo só para você ver realmente. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Eu tenho 100% de certeza que agora na sua cabeça acabou de aparecer a imagem de um elefante cor-de-rosa. Porque não existe nenhuma contradição na lei da atração. Ela não entende não, ela entende foco. Toda vez que você pensa, foca em alguma coisa, fala sobre algo, você vai atrair mais do mesmo. Ainda que você esteja falando, eu não gosto disso, eu não quero isso não. Você vai atrair mais do mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, que aconteceu comigo na faculdade. Quando eu comecei, eu fazia o técnico em nutrição em 2008, 2009. E aí, o que aconteceu? Eu queria muito fazer uma faculdade específica aqui da minha cidade, que era uma faculdade pública, a Unifesp. Eu queria fazer nutrição, fazia técnica em nutrição e eu queria muito estudar na Unifesp. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou no finalzinho do curso técnico, a gente via muita palestra e ia em universidades para assistir palestra. E aí, um dia eu fui numa universidade para assistir palestra. E o que aconteceu? Eu olhei para aquela universidade e eu não queria aquela universidade de jeito nenhum. E eu comecei a conversar com minhas amigas. Na época eu não entendia nada, tá? Sobre a lei da atração, só dando um adendo aqui. E aí eu falava muito, nossa, não, eu não quero aquela faculdade não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, falava muito mal daquela faculdade e eu falava que eu não queria fazer aquela faculdade de jeito nenhum. Na época eu tinha a intenção de terminar o técnico, fazer faculdade, embora eu não tivesse dinheiro para isso. Em outro vídeo eu falo sobre isso. E aí o que aconteceu, gente? Chegou no final do técnico, eu fiz a prova do Enem para conseguir uma bolsa na faculdade que eu queria. Não era nenhuma bolsa, na verdade. Como era pública, eu queria uma chance, no vestibular para entrar. Só que aí o que aconteceu? A faculdade pública que eu queria, ela era integral. Eu até passei, mas eu não conseguia entrar. E para qual faculdade que eu fui? Na época tinha 2 faculdades aqui na cidade que ofereciam o curso que eu queria e eu fui justamente para aquela que eu falava que eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu gastei todo o meu tempo dando atenção e falando que eu não queria aquela faculdade de jeito nenhum. Eu rio, porque depois eu adorei fazer aquela faculdade, que as pessoas falavam sobre ela, que fazia com que eu não quisesse e não era real realmente, então assim, fez muito bem, eu gostei muito do tempo que eu passei lá, mas na época foi muito engraçado, porque eu falava, eu ria, porque quando eu lembro que o primeiro dia de aula que eu fui, eu falava, meu Deus, eu falei que eu não queria vir pra cá, mas eu dei a minha atenção para aquele assunto. Eu falava o tempo inteiro com todo mundo que eu não queria vir para cá. Eu perdia o sono à noite pensando que eu não queria ir para aquela faculdade pelos defeitos que eu acreditava que ela tinha. Então, assim, lei da atração não existe não, tá? Não existe exclusão. Então, assim, toda vez que você dá foco a um assunto, você vai atrair aquele assunto. Ainda que você esteja falando que você não quer aquele assunto na sua vida. E é exatamente por isso que Abraham explica que você não deve focar nas suas crenças e limpar suas crenças limitantes, porque pensa, no momento que você está lá fazendo um processo de limpeza, automaticamente você está dando foco àquele assunto, gastando energia e dando foco àquele assunto que você não quer, aquele pensamento que você não quer focar.
E aí o que que acontece? Ao invés de você limpar aquele pensamento, como eu expliquei, você dá mais força a ele. Lembra que eu expliquei que é como se fosse um novelinho de lã. Você vai lá, um barbante, você vai acrescentando mais linhas toda vez que você dá mais pensamento àquele barbante. Tem barbante que é mais fininho, tem barbante que é mais grosso, né? E aí o que que acontece? É como se você estivesse deixando esse barbante mais grosso, mais denso, porque você está dando mais energia para ele, fazendo com que ele atraia mais. Pensa numa corda que está puxando alguma coisa. Uma cordinha fina, ela puxa, ela tem um poder de puxar menor, porque qualquer coisa ela vai romper. Agora uma corda mais grossa, ela consegue arrastar uma coisa muito mais forte, porque ela tem mais força ali nela. Então você está dando mais força àquela crença que na verdade você não queria. Porque quando você gasta energia e tempo tentando limpar aquela crença, é isso que você faz. E é por isso que Abraham fala que você não deve gastar tempo e energia limpando, que o tempo que você estaria gastando limpando crença limitante, você estaria, na verdade, se mantendo em alinhamento para atrair as coisas que você realmente quer para a sua realidade. Eles falam que é um gasto de tempo desnecessário, porque você pode, ao invés de focar na crença para limpar e alimentar essa crença ainda mais, fazer com que você mantenha uma ação baseada nessa crença, você estaria simplesmente melhorando o seu ponto de atração e aí sim criando uma realidade que você realmente deseja. E agora vamos para a parte 2 desse vídeo, que eu vou explicar para você como então que você vai fazer isso, já que você não vai gastar tempo limpando uma crença limitante, como é que você vai simplesmente acabar com uma crença sem gastar tempo limpando ela, e como é que eles explicam isso, tá bom? Então bora lá. Bom, e o que Abraham fala é o seguinte: eles falam que para você não precisar limpar uma crença, o que você precisa fazer é entrar em alinhamento com o seu ser superior. Se você já assistiu algum outro vídeo meu aqui, você sabe que eu já expliquei sobre esse ser superior. Se você ainda não assistiu, eu vou dar uma introdução bem rapidinho para não enrolar muito, que é o seguinte: todos nós estamos nessa realidade física, nesse corpo físico, e existe uma parte não física, seu eu superior, ou Deus, como você queira chamar, ou seu anjo da guarda, que existe nessa parte não física e está 100% do tempo focada em você. Esse seu eu superior, ele é 100% do tempo positivo, enquanto que a gente que está aqui nessa realidade física acaba mudando a nossa polaridade, a nossa vibração, com energias positivas e negativas, ou seja, em alguns momentos do dia, de acordo com o que acontece na nossa vida, a gente acaba vibrando numa vibração mais positiva ou negativa. Isso está relacionado com as emoções. Quando você sente uma emoção positiva, você está alinhado com o seu ser superior. Quando você sente uma emoção negativa, significa que você está em discordância com o seu ser superior. Como ele está sempre positivo, você está em discordância quando você está numa emoção negativa, está experimentando uma emoção negativa. Então, Abraham fala que você precisa se alinhar com o seu ser superior. E que seria esse alinhamento? Manter constantemente, ou pelo menos na maior parte do tempo, em emoções positivas, se sentindo bem. E aí o que acontece? Eu sei que parece um pouco complexo como você faz isso, mas eu vou te explicar aqui, tá bom? Então bora lá. O primeiro passo desse processo é o seguinte: é se autorresponsabilizar. Isso é fundamental. Antes de você começar a se alinhar com o seu ser superior, você precisa se autorresponsabilizar. Se autorresponsabilizar pelo quê, Aline? Se autorresponsabilizar pelo que você cria na sua realidade. Eu vou ler mais um trechinho do livro pra gente entender isso, com base nos ensinamentos de Abraham, para ficar bem claro, tá bom? Bora lá. E o livro que eu vou ler agora é esse aqui, ó, A Lei Universal da Atração, que também é o livro de Abraham Hicks, escrito por Esther e Jerry Hicks, tá bom? Então, o que eu vou ler tá na página 87. E é o seguinte, vamos lá. Muitas vezes, quando começamos a transmitir nosso conhecimento sobre o processo de criação intencional para nossos amigos físicos, encontramos resistência, porque existem aqueles que têm experiências de vida que não desejam. Quando nos ouvem dizer todas as coisas são atraídas por você, protestam. Abraham, eu não teria convocado tal coisa, porque eu não a quero. Por isso, é com maior entusiasmo que oferecemos essa informação para ajudá-lo a compreender como você está obtendo o que acontece em sua vida. Com esse conhecimento, você pode mais deliberadamente e intencionalmente atrair o que de fato deseja e ao mesmo tempo evitar atrair o que não deseja. Sabemos que você não está convocando, atraindo ou criando coisas indesejadas propositadamente,
mas lhe diremos que é você quem as convida, atrai e cria, e você faz isso ao pensar nelas. Sem que se dê conta, você oferece pensamentos negativos e então as leis que você desconhece respondem a seu pensamento, causando resultados que não compreende. Então, o que acontece? Eles estão explicando que ainda que as coisas que a gente atrai para a nossa vida que são negativas e que geram um sentimento negativo na gente, somos nós mesmos que estamos criando. A gente cria tudo na nossa realidade, o bom ou o ruim. Da mesma forma que eu falei no exemplo da faculdade, né? Eu criei sem perceber, dando atenção àquilo que eu não queria. Então, esse primeiro ponto de você se autorresponsabilizar, saber que é você quem está criando, não culpar o outro. Ah, isso aconteceu na minha vida porque foi por conta dele. Ou até mesmo a questão das crenças limitantes, como eu falei. Ah, isso aconteceu na minha vida porque foi minha mãe que não me deu atenção quando eu era criança e aí eu acabei criando essa crença. Não. Entender que tudo que você cria na sua vida é responsabilidade sua e a partir daí você começa o processo de alinhamento, porque se você não consegue nem se responsabilizar por aquilo que está acontecendo na sua vida, como você vai se manter em alinhamento e bem-estar? É uma mudança de pensamento, é uma mudança de ver a vida. Quando você está em alinhamento, você começa a ver a vida através dos olhos da fonte, desse seu eu superior, nos olhos de Deus, do seu anjo da guarda. Então esses olhos sempre veem as coisas por um lado positivo, por um lado bom. Então, a primeira coisa é entender isso. Você cria a sua própria realidade, né? Uma coisa que eu acho muito interessante que eu li no livro Limite Zero, do Joe Vitale, ele fala o seguinte, né? O Dr. Hugh Lin, que é uma das pessoas que trouxe o Ho'oponopono para o mundo, vamos dizer assim, divulgou muito o processo de Ho'oponopono, que é um processo de cura havaiano, e ele fala o seguinte, que toda vez que acontece um problema na sua vida, você está presente. Então, o que acontece? Você está presente porque foi você que convocou aquele problema para a sua vida, dando atenção a alguma coisa. Mas o importante é que agora a gente está sabendo disso. Então, não se culpe se até então você não sabia que você estava criando a sua própria realidade com os seus pensamentos, que você não sabia que você tem um poder de criar a sua própria realidade. Pensa sempre no que você pode fazer a partir de agora. Então, a partir de agora, o que você pode fazer é se responsabilizar por aquilo que você cria, seja bom ou seja ruim. Porque lembra, a partir de agora você tem o poder de criar aquilo que é bom. E aí eu vou te explicar agora no passo 2 como é que você faz isso, tá bom? Bom, e como eu te falei, existem 3 passos, eu já te expliquei o 1, e o terceiro passo é que realmente vai fazer diferença, que você vai realmente começar a modificar essas crenças sem que você tenha que ficar aplicando técnica para limpar a crença e aí acabar ativando ainda mais essa crença dentro de você. Mas para você conseguir fazer o terceiro passo, você precisa fazer o 2, é óbvio, né? Porque tá na ordem. Mas assim, eu vou explicar aqui qual é esse passo 2, tá bom? E o passo 2 é o seguinte: priorizar o seu alinhamento com o seu ser superior. Por que disso, né? O que seria priorizar o alinhamento? Como eu já falei, você precisa ver o mundo pelos olhos da fonte. Você precisa vibrar na mesma vibração que a fonte, que é uma vibração altamente positiva, para que você consiga fazer o passo 2. Tá bom? Só que aí o que acontece? Muita gente não sabe como é que eu me alinho com a minha fonte. Para isso que existem várias técnicas da lei da atração. A grande maioria delas é para fazer com que você se sinta bem e a partir disso você vibre numa vibração mais positiva. Se a sua fonte está numa vibração mais positiva, você precisa fazer coisas que permitam que você se sinta numa vibração mais positiva também, como a meditação, como o próprio caderno da gratidão. Inclusive no último vídeo eu explico sobre qual horário que você deve fazer o caderno da gratidão. Isso vai te ajudar muito quando você começa a aplicar técnicas como o caderno da gratidão, como a meditação. Ele vai te ajudar com que você vibre numa vibração mais positiva e assim você começa a se alinhar com a sua fonte e veja o mundo através dos olhos da sua fonte. E aí o que acontece? Começar a fazer essas técnicas vai te ajudar a fazer isso, tá bom? A fazer esse processo. Então eu vou deixar aqui para você o vídeo, o último vídeo que eu fiz falando qual o melhor horário para fazer o caderno da gratidão, que ele já vai te ajudar a você fazer isso no momento certo, tá bom? E também já começar um exercício, entendendo um exercício ali que vai te ajudar a buscar esse alinhamento. Como eu expliquei, pode ser a meditação, pode ser o caderno da gratidão ou alguma outra técnica que você conheça que te faça se sentir
Muito bem, porque a vibração da sua fonte é sempre uma vibração positiva. E aí, para você estar em alinhamento com ela, você precisa estar vibrando também numa vibração positiva. Você precisa estar se sentindo bem, tá bom? Então, agora a gente vai para o terceiro e último passo. Só que antes de te falar esse terceiro e último passo, eu já quero te lembrar de novo de curtir aqui o vídeo se você ainda não curtiu e se inscrever no canal para não perder outros vídeos que eu vou fazer aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, para que o YouTube te mande as notificações de quando sair vídeo novo. Então bora lá para o terceiro passo. O terceiro passo é o que Abraham chama de modificar o eixo. Pois é, o nome é estranho, mas eu já vou explicar o que significa modificar o eixo, tá bom? Bom, o que acontece? Como eu expliquei, o passo 2 é se manter em alinhamento com seu eu superior. E eu expliquei que esse passo 2 seria fundamental para você colocar o 3, que é modificar um eixo, em prática. Como assim, né, Aline? O que acontece? Agora que você já se mantém mais em alinhamento com seu eu superior, você tem muito mais capacidade de observar o mundo e assim observar a sua realidade e perceber quando uma crença está em curso. Como assim? O que acontece? Quando a gente está numa vibração normalmente mais baixa, quando acontece alguma situação negativa que ela está acontecendo por conta de uma crença que aconteceu ali na nossa vida, que a gente tinha na nossa vida, que está em curso, que está em andamento, normalmente a gente nem percebe, porque se a gente está sempre reclamando, sempre falando de coisa negativa, sempre vibrando uma vibração negativa, não tem como você perceber ali uma diferença na sua vida quando acontece uma situação que você não deseja. Você está sempre emanando uma reclamação. É como se fosse, vamos supor, você tem ali um cesto de linha, todas as mesmas cores, então não tem como você ver diferença nenhuma. Agora, se por exemplo, você tem um cesto de linhas todas roxas, e aí tem uma linha amarela, então quando você olha para aquela linha amarela, você consegue encontrar ela muito facilmente, porque ela é diferente de todas as outras. É um exemplo meio bobo, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando você está constantemente numa vibração negativa, quando acontece alguma situação que está relacionada a uma crença que você tem em curso, uma crença limitante, você não consegue ver, porque você está o tempo todo numa vibração negativa, então você nem percebe. Tem tantas coisas ruins acontecendo ali, você reclamando, falando de uma coisa negativa, que você nem consegue perceber ali que tem uma crença em curso e que ela está causando aquela situação. Agora, quando você está em alinhamento com o seu ser superior, quando você está normalmente em polaridade positiva, quando acontece alguma situação negativa, você começa a observar, opa, eu não estou me sentindo assim. Isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que eu vivia, até há um tempo atrás começou a aparecer umas lembranças no Facebook para mim e eu não reconhecia a pessoa que escreveu aquelas frases, porque eu tinha, sei lá, eu tinha uns 23, 24 anos na época, hoje eu tenho 32, e aí o que aconteceu? Eu não lembrava daquela Aline, porque eu mudei muito. Então o que acontecia? Eu reclamava muito, eu falava muito de coisas que eu não gostava, enfim. E aí o que acontece? Hoje em dia não. Quando eu comecei a priorizar o meu alinhamento, eu percebo realmente como eu me sinto, eu sinto a energia que eu estou emanando, eu sinto se eu estou positiva. E quando acontece alguma coisa que me tira do eixo, quando acontece alguma coisa que gera uma emoção negativa em mim, o que acontece? Eu percebo logo. É muito simples quando acontece isso. Quando você se mantém em alinhamento, quando alguma coisa sai do eixo, você percebe logo, você sente a diferença, sabe? Então, assim, eu percebo que começa a ficar, é como se tivesse, sabe um alimento quando não está bem digerido? Quando você come uma coisa e não te faz bem? E aí você sente aquele alimento que não ficou bem digerido, que você sente ali que ele está te incomodando. Eu sinto a mesma sensação de emoção. É engraçado, mas é realmente isso que acontece. É como se eu sentisse alguma coisa ali, eu não sei nem o que foi que aconteceu que me causou isso. Às vezes acontece de eu perceber na situação mesmo que está acontecendo alguma coisa ali, eu começo a observar, epa, é alguma coisa aqui que eu não quero. Então, o que eu quero dessa situação? Já vou explicar isso, que é um processo importante que você vai fazer, mas às vezes acontece de eu não perceber, mas aí logo depois eu percebo que tem alguma coisa ali que não aconteceu bem, que não está me fazendo bem, e eu percebo que tem alguma situação que aconteceu, que na hora eu acabei me envolvendo sem perceber, mas que me causou
esse mal-estar, essa sensação ruim, essa sensação negativa. Mas só por que eu entendo isso? Por que eu percebo isso? Porque eu tô constantemente, é como se fosse assim, você tem uma cidade que está sempre ensolarada. E aí quando cai, muda o clima um pouquinho, quando cai a temperatura, todo mundo sente. Agora, se o lugar, ele está sempre frio, a temperatura nem para a pessoa que está ali já não faz diferença nenhuma, porque assim, para ela não tem diferença mais a temperatura. Um lugar que oscila sempre a temperatura, a pessoa nem percebe, nossa, é o tempo todo assim mesmo, então não é nenhuma novidade, né? Agora, se você está sempre constante, tentando manter o seu bem-estar, tentando manter sua vibração o mais próximo possível da sua fonte, o que acontece é que quando você sai desse alinhamento, você percebe. E aí você começa a perceber, tem alguma coisa errada aqui. Já tem pessoas que vivem tanto em negatividade que ficam, quando acontece alguma coisa boa, elas até estranham, né? E já tem aquelas pessoas que falam o seguinte, eu já não tô bem. As pessoas acostumaram a falar que não estão bem como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Você é uma pessoa que é para você se sentir bem. Você é um ser positivo. Então, assim, quando a gente está vibrando uma vibração positiva, porque a gente está resistindo quem a gente realmente é. A nossa essência é positiva, mas as pessoas se acostumaram. Infelizmente, é muito normal hoje as pessoas brincarem até o mood do dia e falar que não está se sentindo bem como se fosse uma coisa normal. Eu parei de não aceitar me sentir mal, porque não é isso que eu sou. A minha essência é positiva e eu não posso aceitar que tá tudo errado, que não tá dando certo, que eu não tô me sentindo bem, e isso é normal. Então, quando eu comecei a priorizar o meu alinhamento, eu comecei a perceber quando alguma coisa não estava se encaixando, quando alguma coisa estava fora do lugar. Às vezes, de acordo com o meu grau de alinhamento, eu consigo perceber na hora que a situação está acontecendo ali. Eu tô na conversa com alguém e eu percebo ali, isso não tá indo por um caminho bom. Na hora eu já contorno a situação, modifico o eixo, já vou te explicar o que é isso, e às vezes eu acabo deixando passar. E aí o que acontece? Um pouco depois eu sinto que eu tô me prendendo a alguma coisa. Gente, é realmente a sensação que eu tenho. Não é no estômago como se fosse uma comida mal digerida. Geralmente é aqui. Já expliquei em outros vídeos falando que aqui a gente realmente sente as nossas emoções aqui no ponto do chakra cardíaco, no coração, e você começa a sentir aquele aperto, aquele incômodo, aquele desconforto, como se tivesse alguma coisa errada. E às vezes você nem percebe o que é. E aí quando você começa a investigar, você descobre a causa. E aí você vai contornando isso. Tá bom? Agora eu vou explicar o que é se modificar o eixo. Abraham explica que modificar o eixo é contar uma nova história para a sua vida. Porque lembra que eu falei que uma crença é um pensamento que você continua pensando. Então vamos supor, voltando para aquela história daquela criança que não se sentia valorizada e etc e tal. Então como que ela reagia o tempo todo na vida dela? Acontecia uma situação, por exemplo, que ela não se sentia valorizada. Vamos pensar no relacionamento. Ela não se sentia valorizada no relacionamento e toda vez que ela não se sentia valorizada no relacionamento, ela ficava triste por aquilo, ficava remoendo, até porque ela nem percebia esses sentimentos, ela não estava presente para esses sentimentos, então ela ficava remoendo aquilo e tal, e ela causava e criava mais do mesmo. Ela contava sempre a mesma história para a vida dela. Ela pensava, continuava pensando aquele pensamento, aquela crença que estava criando a realidade dela. Agora essa pessoa começou a se manter em alinhamento com o seu eu superior, com o eu superior dela. E aí o que acontece? Aconteceu uma situação que aquela crença, né, que está ativa, gerou. Então aconteceu uma situação que ela não se sentia valorizada, que ela não se sentia digna. E aí o que aconteceu? Ela percebeu, na situação ali que aconteceu, ela já percebeu, não, eu não estou me sentindo bem por isso, está acontecendo alguma coisa que não é certa. Como? Uma coisa que eu sempre faço uma pergunta é como que o meu ser superior pensaria sobre isso, como ele estaria se sentindo sobre isso, como ele reagiria a essa situação. E aí exatamente naquela hora, ela vai lá e pensa sobre isso. E aí ela vai lá e contorna aquele pensamento. Ela começa a contar uma nova história. Não, eu sou uma pessoa digna, talvez isso esteja acontecendo por conta de uma crença que está ativa na minha realidade, mas eu posso modificar a partir de agora. Então, assim, eu sou uma pessoa digna, eu sou merecedora. Ela não vai falar isso para a pessoa, tá? Mas ela vai começar, na situação que está acontecendo, como ela está mais presente, como ela está olhando o mundo através dos olhos da fonte dela, ela vai pensar da mesma forma que a fonte pensa. Então ela vai estar um delay, ao invés dela já reagir naquilo, ficar triste, chorar,
ela vai começar a perceber, não, isso é simplesmente uma crença que estava ativa, mas eu sou uma pessoa merecedora, eu realmente tenho valor. Ela vai pensar isso na mente dela, ela vai procurar uma técnica que ajude a que ela contorne esse pensamento, mas ela vai começar a contar uma nova história, porque agora ela está ciente dos sentimentos dela, ela está percebendo quando o sentimento dela muda e que acontece uma situação que gera essa mudança de pensamento. E ela não é mais condicional, que ela se condiciona à situação. A situação leva ela para lá, ela vai junto. A situação leva ela para cá, ela vai junto. Não, ela simplesmente consegue deliberadamente reger as emoções dela e mesmo que uma situação leve ela para a polaridade positiva, ela retorna para negativa, né? Na verdade, ela retorna para positiva porque ela está consciente dos sentimentos dela, ela começa a contar uma nova história. Vou trazer novamente o livro aqui para a gente entender esse último passo, tá bom? De forma mais clara ainda, porque o meu objetivo aqui é que você realmente entenda, para que você tenha autonomia para colocar as técnicas em prática e criar a sua realidade de forma mais autônoma, sem precisar realmente de uma técnica e fazer sem nem entender por que está fazendo. Então, bora lá. Bom, eu vou ler de novo esse livro aqui, Dinheiro Atrai Dinheiro, e a página que eu vou ler agora é a 51. Modifique o eixo, em vez de se sentir mal, sinta-se bem. Todos querem se sentir bem, mas a maioria das pessoas acha que tudo à sua volta precisa estar de acordo com elas e satisfazendo suas necessidades antes de elas se sentirem bem. Na verdade, a maioria das pessoas se sente de determinado modo em um dado momento por causa de algo que observam. Se o que elas observam as satisfaz, elas se sentem bem, mas se o que observam não as satisfaz, elas se sentem mal. Quase todo mundo se sente impotente quanto a se sentir constantemente bem, porque todos acreditam que para se sentir bem, as condições à sua volta devem mudar. Além disso, as pessoas acreditam que não possuem o poder de mudar essas condições. Entretanto, a partir do momento em que você descobre que toda a questão, na verdade, se divide em duas partes, o que é desejado e a falta dele, é fácil aprender a ver mais os aspectos positivos no evento ao qual você está dando atenção. É exatamente essa definição do processo de modificação do eixo, buscar de forma deliberada um ângulo mais positivo, um jeito de se sentir melhor ao analisar tudo à sua volta. A enfrentar uma situação não desejada e se sentir mal por causa dela. Se você perguntar, eu sei o que eu não quero, o que eu quero? A vibração do seu ser, que é afetada pelo seu ponto de foco, se modificará um pouco, fazendo com que seu ponto de atração também se modifique ligeiramente. Essa é a forma de você começar a contar uma versão diferente da sua vida. Em vez de dizer, nunca tenho dinheiro suficiente, você diz, quero ganhar mais dinheiro. Essa é uma versão muito diferente, uma vibração muito diferente e um sentimento muito diferente, que com o tempo lhe trará um resultado também diferente. Então, esse processo que eles estão falando de modificar o eixo, na verdade, é começar a observar as situações que acontecem na sua vida que você não deseja e olhar de um modo diferente. Como a minha fonte está vendo isso? Como que eu quero? O que realmente eu quero dessa situação? Voltando para o exemplo, né? A pessoa se sentiu desvalorizada, seja no trabalho, seja no relacionamento, na vida dela de um modo geral. E aí, quando ela vive aquela situação, ao invés de ela se entregar à lamúria, à reclamação, não sou valorizada, etc, etc, não tenho braços nem pernas, tipo Celeste da Castelo Rá-Tim-Bum, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente pensar no oposto. Então, se essa situação está me entregando A, então o que eu realmente quero? O B, o lado positivo, vamos dizer assim, né? O ponto diferente daquilo que você quer. Como eu expliquei, você só consegue ter clareza para observar a vida dessa forma quando você está mais alinhada. Isso vai te ajudar a ficar mais alinhada com o tempo, a manter o seu alinhamento com o tempo, mas sem você estar realmente priorizando esse alinhamento, sem você começar a priorizar esse relacionamento com a sua fonte, priorizar esse alinhamento, você não consegue nem enxergar quando uma situação negativa acontece e fazer essa mudança de eixo. Por isso que eu expliquei que você tem que priorizar antes, tá bom? Então, mudar o eixo é contar uma nova história. Eu estou me sentindo desvalorizada agora, aconteceu essa situação agora e realmente é na situação, tá bom? Você vai fazer o quê? Como que eu quero me sentir? O que realmente eu quero disso? Eu quero me sentir valorizada, eu quero me sentir digna, eu quero me sentir bem, eu mereço me sentir digna, eu mereço me sentir valorizada, eu sou uma pessoa que tem valor, as coisas que eu faço são de valor. Então você começa a se alinhar ao que você quer e automaticamente aquela crença que você tinha de não se sentir valorizada, ela começa a se modificar
modificar porque ela vai perdendo força. Então é isso. Se você gosta de entender mais sobre lei da atração e como você cria a sua própria realidade, como as técnicas funcionam, eu vou deixar aqui para você um vídeo que eu falo sobre a técnica 33×3, que com certeza vai te ajudar muito. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui para mim o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.